Bom dia, pessoal. Cheguei. Bom dia, professor. Eu só queria perguntar, vai ter a correção, ou especificamente dos problemas que erramos do trabalho? Desculpe, não entendi qual foi a pergunta. Pode repetir, por favor? Vamos poder ver, tipo, os problemas que erramos do trabalho? Tipo... Eu te digo assim, ó, eu não vou ter condições de detalhar aqui durante o horário da aula todas as situações que ocorreram, porque são coisas, assim, bem pontuais, né? Cada um teve uma situação diferente do outro. Então, o que eu posso fazer é, eventualmente, para quem tem interesse em ver o detalhamento, né, aí eu posso pensar em como fazer isso. Nesse primeiro... Tá. Pode falar. Não, é que porque eu botei todos os detalhes das minhas coisas e eu botei na calculadora coisas, problemas e deu o mesmo resultado e coisa. Só que teve partes que eu tive nota descontada, daí eu queria saber o que eu errei ou... É que assim, ó, o que eu até procurei colocar ali no retorno para vocês. Né? Que às vezes a pessoa escreve e o que ela escreve, ela pensa uma coisa, mas não escreve exatamente o que ela pensa, né? E vocês devem também procurar desenvolver uma perspectiva assim, ó, quem vai ler aquele material que está escrito? Não vai ser a própria pessoa que escreveu. No caso, vocês escrevem e eu acabo fazendo a leitura e a avaliação, né? Então, vocês devem observar, por exemplo, tem uma questão que pede para avaliar o erro relativo no cálculo do lado lá do cubo, né? Aí aparece uma conta, um cálculo, certo? Mas não tem uma relação entre o cálculo e a pergunta. Tem um cálculo escrito embaixo, sim, mas não tem uma observação. Né? Então, é isso que vocês devem tentar desenvolver, né? É observar que o cálculo é digamos, como é que eu vou dizer, a expressão, a ferramenta matemática que vocês usaram. Bom, o que significa aquele cálculo? Né? Então, tem que observar isso. Então, é por isso que eu insisti nos exemplos aqui da aula, né, que vocês devem escrever uma conclusão. Né? O cálculo acima mostra que o erro foi de tanto. Né? Porque o fato de calcular uma diferencial, por exemplo, não significa que aquilo ali seja necessariamente a resposta à pergunta. Não, né? Sim, eu botei a resposta e o cálculo separado. Sim. Eu botei o cálculo chegando à resposta e daí a resposta. Sim, aí tem que olhar lá. Sim, né, eu não tenho condições de lembrar aqui de todos os, né, os Não, detalhes. obviamente, compreendo. Né? Só que só tava com dúvida. Sim, não, é claro. Eu identificar o que eu errei. Não, é justo, eu entendo. É claro que se fosse numa situação que a gente tivesse uma aula presencial, seria bem mais fácil resolver. Não, sim. A aula presencial seria tudo solucionado. Daí a gente estaria conversando ali e estaria explicando. Então, eu também fiquei com medo que talvez, por causa que eu usei um programa para transformar as fotos em PDF. No meu computador estava legível as fotos de PDF, mas eu fiquei com medo que talvez eu não sei, via o transporte do arquivo, alguma coisa, a qualidade diminua. Sim, não, mas aí assim, ó, se acontecer... Sim, eu entendi, mas se acontecer, por exemplo, tá, de alguma parte, ou o arquivo não estiver legível, aí eu vou colocar ali naquele retorno que eu dei no Moodle, né? Eu vou dar o retorno para o aluno assim, olha, o texto não está legível ou essa parte não está legível, entendeu? Eu procurei colocar isso também, né? Para que, eu acho que foram nessa turma aqui, foram poucos alunos que... Eu tive um arquivo que, não sei, acho que a pessoa que fez a fazer do texto era um lugar mais escuro, então ela botou uma luz bem forte em cima do papel. Então, onde a luz bateu, assim, naquela parte do texto, ficou mais difícil de entender. O restante estava
estava bem legível, entendeu? Então isso também tem razão que pode acontecer, né? Então eu pensei assim, ó, que a gente pode combinar, tá? Quando for, quando tiver um tempinho assim, que a minha agenda esteja mais livre, a gente pode combinar um horário, digamos, no final da aula, ou mesmo em outro horário, pode ser um outro dia de semana, a gente combina abrir o Zoom, né, e quem quiser e puder naquele horário, né, a gente compartilha, Não, sim. a gente compartilha os documentos e aí eu vou fazendo as observações, entendeu? Sim, é que aqui no comentário tu botou que os cálculos tinham que estar em radianas, só que eu fiz em radianas os cálculos, eu até botei uma resposta separada em radiana, então... Não, o que aconteceu, bom, não, eu posso depois dar uma olhada, mas alguns começaram o cálculo assim, ó, x menos 60 graus. E aí depois, lá no final, aparece a conversão para radiano. Não, no início, uma vez que tu usa, por exemplo, a derivada da tangente, tá? De acordo com as fórmulas de derivação que são vistas nos livros de cálculo, né? A derivada da tangente é secante ao quadrado, tá? Sim, secante ao quadrado. Para essa derivada ser válida, o x tem que estar calculado em radianos. Então, já no início, no caso específico da função envolvida naquele exercício, tu já vai ter que escrever o x menos π sobre 3. Sim, eu já transformei os graus direto para... Sim. Desde o início? Sim, desde o início eu transformei já para um número... por exemplo, no caso do 2 graus, do x, delta x, 2 graus, eu transformei já o 2 graus para um número decimal. Sim, que é 2π sobre 180. Sim, eu transformei para radiana, e daí esse π sobre nananã eu transformei para decimal. Não, mas a gente pode combinar daí contigo e com outros alunos que quiserem ver o detalhamento, a gente combina um horário, a gente faz isso, a gente abre os arquivos e vai conversando ali. Sem pressa, senhor. Eu só perguntei por causa que eu estava com dúvida. Porque não, é perfeito. Tem que tentar esclarecer, tá? Realmente é importante, né? E aí o objetivo de eu dar o retorno ali exatamente para vocês saberem, né? E a gente ir melhorando, e se eu tiver, digamos, tido um mau entendimento, eu corrijo, não tem problema. Tá? Mas a gente pode combinar isso aí bem tranquilo. Não, eu não duvido que tu corrigiu certo, eu só quero saber, tipo, o que eu posso fazer para melhorar daí na próxima. Não, beleza. Tá. Não, é que, sabe o que é? Eu comentei isso porque em função aí do volume de coisas, a gente pode se equivocar, então é importante a gente revisar, não tem problema. É que assim, pessoal, eu até peço desculpa a vocês, é que nessas semanas agora eu tenho tido muitas reuniões, né? Então, como as reuniões são feitas também no Zoom, né? Então, às vezes, elas não têm uma hora certa para terminar, certo? Então, dependendo do contexto, eu não posso simplesmente me retirar, né? Então, como eu tenho um compromisso a cada 15 dias que começa às 10 horas, então vai acontecer, eventualmente, esse pequeno atraso aqui no nossa aula, tá? Mas aí eu sempre vou avisar vocês. Professor. Oi? Eu não recebi minha nota ainda, nem no aplicativo da PUC, nem lá no site. Eu não sei se eu consegui concluir todas ali, Rafael. Talvez eu esteja ainda com algumas pendentes. Ah, beleza. Fiquei preocupado, todo mundo falando da nota e eu, tipo, cadê a minha nota? Não, o que eu fiz, como eu fui dando os retornos, as pessoas já me responderam, né? Disse, eu vou publicar aqui o que já tem, eu praticamente concluí lá, né, tudo, mas falta acho que uns 3 ou 4 alunos, aí eu resolvi publicar. Então, se como tem a letra R, né, lá no final da chamada, aí talvez eu esteja ali na fila ali. Tu fizesse o trabalho sozinho ou fez com algum colega? Sozinho. Tá. Mas tu entregou o arquivo lá? Sim. Tá. Não, então fica tranquilo que daí eu
olha, pode ser. Não, e tem um problema ali, pessoal, que me causou um transtorno também, que a ordem que aparece os nomes no Moodle não é exatamente a mesma ordem que aparece no sistema de atos. Então, isso também me provocou um trabalho adicional ali, né? Não sei o que aconteceu nessa. E assim, ó, né, para vocês entenderem como é que eu vou fazer para minimizar o esforço, né, de vocês e o meu tempo aqui. Eu vou procurar registrar o retorno ali no Moodle, né, as observações que eu fizer a respeito do trabalho, mas a nota eu vou publicar no sistema de atas, que aí quando eu publico, pelo que eu sei, vocês recebem uma mensagem no aplicativo, é isso? Isso, Sim. senhor, a gente recebe. Tá, então tá certo. E assim, pessoal, vocês fiquem bem tranquilos, assim, se eu me esquecer, ou se o professor, vocês podem mandar mensagem, professor, devia ter publicado tal coisa, devia ter acontecido, vocês, por favor, né, fiquem à vontade, porque essa modalidade de trabalho, né, ele é muito suscetível, assim, da gente esquecer algum detalhe, né, então, assim como eu faço as observações, né, das avaliações, vocês podem me lembrar de alguma coisa que eu tenha combinado e acabei não fazendo, né? Por exemplo, se tiver algum problema no vídeo, ou algum arquivo lá que eu disse que ia publicar e não publiquei, vocês me lembrem que, né, assim como vocês, assim que o nosso tempo, a minha agenda está bem sobrecarregada, então a gente vai ter que ir adaptando aí, né, fazendo as coisas funcionar melhor. Uma coisa que eu quero perguntar para vocês, né, a respeito também do trabalho 1, já que a gente está conversando. O que vocês acharam do tempo disponível para responder o trabalho, né? Que foi de uma sexta até a terça-feira, o prazo de entrega. Pra mim foi tranquilo, não sei o resto do pessoal. Uhum. Não, foi bom também o tempo. Tava com um bom tempo para fazer. Foi tempo suficiente? Sim. Tá. O acesso ao livro ali foi tranquilo também, através do site da biblioteca? Para mim foi. Tá. Não, isso aí é importante, tá, pessoal? Se der algum problema, assim, de acesso, como eu tenho usado esse recurso, né, e eu tenho contato lá com o pessoal da biblioteca, por favor, me avisem que daí eu peço, porque semestre passado teve um trabalho que o pessoal teve dificuldade, e era um problema lá no site da biblioteca, né? Então, vocês me avisem, que daí porque às vezes a gente tenta e não consegue, mas aí espera uns segundos e tenta de novo. Se o problema, né, se mostra persistente, eu preciso saber, porque daí eu tenho lá um contato, né, com o pessoal da biblioteca, eles podem descobrir o que é. Tá? A princípio, né, tem sido casos isolados, mas se acontecer, a gente tem que reportar. Assim, para facilitar, né, no cálculo lá da média do grau G1, né, cada um dos trabalhos vai ter peso 10, tá? Então, o que vai acontecer? Lá no final, né, eu vou desconsiderar, eu nem me recordo agora de cabeça, mas eu acho que eu desconsidero dos piores, né, para calcular essa parte da nota aí. Então, para facilitar, eu vou colocar a nota de 0 a 10. Né? Então tá, pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui, ó. Sim, foi isso que eu pensei, de sexta para terça seria o mais indicado, porque daí o final de semana geralmente as pessoas têm mais tempo. Então tá bom, então a princípio, né, vamos usar esse sistema aí. Então eu sugeri ali para vocês a gente resolver alguns exercícios sobre o cálculo da integral indefinida, né? Então eu vou abrir ali o livro, né? A gente vai desenvolver aqui alguns cálculos para a gente trabalhar as fórmulas básicas e também a integral por substituição. Então, eu vou compartilhar aqui.
Acessar aqui a biblioteca. Acesso até. Aqui. Então, é o volume 1. Bom, assim, né, pessoal, e tem outras ideias, né, se eventualmente, que às vezes a pessoa não se adapta pelo livro, vou pelo link permanente que é mais rápido aqui. Vamos supor que vocês não gostem da anotação, né, ou vocês podem, né, tentar outros livros, né, de cálculo, porque às vezes um autor pode ter um estilo ou selecionar exemplos, né, que a pessoa não se adapte. Então, também isso é importante, né, vocês eventualmente buscarem outras referências bibliográficas. E até assim, eu vou ser bem sincero com vocês, tem outras universidades, né, que hoje estão, pelo Brasil inteiro, estão utilizando essas aulas remotas e tem algumas universidades no país que tem sites abertos para as pessoas que não são necessariamente alunas da própria instituição, tá? Depois eu vou buscar, tem uma universidade de São Paulo que tem alguns vídeos muito bem feitos, eu vou colocar nas referências dos próximos arquivos para vocês. Então pode ser útil para complementar aí, né, essa parte de... Deixa eu buscar o plano de ensino aqui para localizar as páginas dos exercícios. Eu até acho que eu coloquei na mensagem um número errado ali. Ó, então, a integral indefinida, né, no marcador lá, é 350. Vou botar aqui. Cadê o livro? Deixa eu botar para cá isso aqui. Tem muita coisa aqui. Então, pessoal, eu sugeri aqui, né, só para a gente se familiarizar com algumas dessas fórmulas, então, que de repente tu olha assim, né, o enunciado, a forma que está escrita a integral, né, e tu pensa assim, isso aqui não consta na tabela. E, na verdade, se a gente for ver, ela consta. Então, isso que deve ser observado em alguns casos. Quer ver, ó? Vamos ver isso aqui, vou botar aqui, resolução de exercícios. Vamos pegar esse exercício 27 aqui, ó. Então, eu vou escrever ali a integral cadê? A integral que está aqui. A integral de ó, aqui no livro é o exercício 27, tá? Secante de θ sobre o cosseno de θ. Secante, vamos... É o seguinte, vamos usar uma letra... Ver se eu copiei certinho aqui. Ô, professor. Oi. Ali no e-mail o senhor falou a página 550. Eu me equivoquei, viu? O número, eu botei o número da página correto, que é 330, né?
Isso. E a bandeirinha eu botei 550, depois que eu vi que estava errado. Mas eu... Tá. Porque eu fui ver os exercícios agora e não estava achando. É nessa 350, então. E é isso, a bandeirinha 350. Isso. Tá, obrigada. Tá. Peço desculpas aí, que depois, quando eu aí já tinha entrado em reunião, aí não... Tá bem, valeu. Não consegui corrigir. Então aqui, pessoal, ó, vocês, né, deixa eu só... Muito bem. Então aqui, o que a gente sabe, né, digamos assim, a gente tem que procurar sempre, na hora que resolve, né, essas integrais, a gente tem que procurar se reportar aquela tabela, né? Então vamos procurar a tabela ali para ver se essa integral ela já aparece direto na tabela. Vamos ver. Tá? Porque a ideia é essa, né? A ideia é que a tabela possa nos ajudar a resolver as integrais, as chamadas integrais imediatas. Vamos ver aqui. Acho que na outra página. Ó, então nós temos que a integral da secante de x vezes tangente é secante, a integral da cossecante ao quadrado está dada aqui. O que mais? A integral de secante ao quadrado está aqui, né? Então vamos lá. Vamos ver onde é que está aqui. Então, veja, vou colocar assim separado, vou deixar como... Então, assim, pessoal, como eu disse para vocês, já em outros exemplos, né, não existe uma solução única, em geral, né, para problemas de matemática, então a gente tem que procurar usar as fórmulas conhecidas e a criatividade, tá? Então, primeiro eu vou separar assim, ó, eu vou escrever essa integral desse jeito aqui, ó. Vocês vão ver que vai ser útil esta forma de escrever aqui. Tá? Então, primeiro, todos concordam que essas duas coisas são iguais, né? Secante de x dividido pelo cosseno de x é a mesma coisa que secante de x vezes 1 sobre cosseno de x. Ok? Ah, mas lá no livro estava escrito o exercício na letra θ, mas isso não faz diferença, tá, pessoal? Então, a questão a variável de integração é chamada uma variável muda, né? Então, por questão de conforto aqui ao lidar aqui com o processador de texto, para mim é melhor usar o x, não preciso ficar procurando o θ, então eu vou usar o x, tá? E aí, olha só, por isso que eu disse que, né, a gente tem que usar a criatividade. Eu posso reescrever esta igualdade aqui desta forma, ó, secante de x vezes secante de x. Por quê? Porque a definição de secante é que a secante de x é 1 sobre o cosseno de x. Tá? Então, eu reescrevi a integral. Por quê? Por que eu fiz isso? Mas qual é o raciocínio, né, que eu fiz? É porque aqui, ó, olha aqui, ó, vou destacar aqui na tela aqui da parte do livro, ó, tá vendo? Observa lá, a fórmula número 5 de integração. Ó. A integral da secante ao quadrado de x, em relação a x, é a tangente, certo? Então, por isso que neste caso, neste exemplo, este artifício, se eu posso chamar assim, né? Eu posso chamar de artifício, né? Resolve a questão, porque aí eu consigo reescrever a integral que tinha sido dada originalmente, usando essa identidade trigonométrica, como sendo a secante ao quadrado de x dx. Tá? Então, qual é a integral indefinida da secante ao quadrado? É a tangente de x pela fórmula 5. Né? Até se vocês quiserem assim colocar, né? Ó, fórmula
Depois vocês vão saber de onde é que saiu a fórmula que vocês usaram. Fórmula 5 da tabela de integrais, né? Então, vocês conseguem resolver este exemplo usando esta identidade, que, na verdade, é a definição de secante. Então, vejam, durante todo o cálculo, né, até chegarmos ao uso da tabela, aqui na linha de baixo, aqui, ó, eu tive que reescrever o símbolo da integral. Né? Eu só deixei de escrever na hora que eu aplico realmente o resultado da tabela. Certo? Alguma pergunta aí, pessoal? Alguma dúvida sobre este exemplo? Fiquem à vontade para perguntar. Ô, professor, tu pode fazer o exercício 11 da bandeirinha 550, que é o que tu tinha mandado errado lá no... Tá. Qual o número? 11? Aham. Vamos lá. É 350, então, né? Fazendo a correção ali, né? É 550 a bandeirinha daí. Não. Até a colega perguntou ali, ué, caiu aqui, puxa, só um pouquinho, vou ter que acessar de novo. Fiz uma barbeiragem aqui. Eu indevidamente coloquei 550, é 350. A minha conexão hoje não está muito boa aqui, pessoal, tá? Então... É que por acaso lá também tinha questão de integral. Aí eu acabei fazendo... Puxa, desculpe. Foi um erro ali na digitação, eu estava com pressa e acabei escrevendo... Mas aí é integral definida já? Deve ser. Não sei, só está dizendo integrais. Depois a gente olha. Tá bom, eu olho lá depois, então. Pode ser que seja de alguma técnica de integração que a gente vai ver mais para frente daí. Tá, então não é esse aqui Não, é esse aqui. Não. Tranquilo, então. Mais para frente, tá. Tá, e desse... Tinha divisão aí com duas variáveis, aí eu não sabia o que fazer. Então deve ser integral... a gente olha depois ali para ver o que foi que aconteceu. Vamos ver. Tá, então aqui, ó, essas aqui, a princípio, pessoal, vão ser todas fórmulas que vocês vão conseguir resolver direto pela tabela. Tá? Não tem nenhuma aqui que vocês não possam resolver. Por exemplo... Vamos exemplificar isso aqui, ó, a questão 9, o item C. Tá? Vamos supor que apareça esse tipo de integração para vocês. Né? Ó, o exercício 9... Item C. Então, é a integral. É uma integral indefinida que tem um produto, né? X ao cubo. X ao cubo pela raiz quadrada de x, eu acho. X ao cubo pela raiz quadrada. Então, aqui, ó. O autor está querendo chamar a atenção que a gente tem que, nesse tipo de exercício, né, usar o fato de que raiz quadrada pode ser representada com o expoente fracionário. Então, tu vai ter primeiro que reescrever, né, ou pode fazer esse cálculo separado, né, e depois insere aqui na integral. Ó, veja que eu não calculei a integral, eu só reescrevi, ó. Raiz de x é x ao meio. E aí eu vou somar aqui, então veja que eu não estou calculando a integral, eu estou usando as propriedades da potência. Por quê? Porque eu não posso calcular aqui, pessoal, ó, isso é importante, eu não posso calcular as integrais separadamente e multiplicar, não vai dar certo. Tá? Eu tenho que transformar, antes de aplicar as fórmulas de integração, eu tenho que transformar numa única expressão que envolve uma potência de x, que vai ser então x... Né? Tu vai ter que somar o 3 mais 1 meio, vai dar 7 meios. Né? Soma ali, né, as duas frações, vai dar 7 meios. E agora sim, agora tu vai integrar de acordo com a regra da potência. Ó, a regra da potência diz que este tipo de integral, tu tem x
na 7/2 mais 1, ó, sobre 7/2 mais 1. Então, assim, eu insisto, né, pessoal, vocês estão envolvidos em muitas tarefas nessa modalidade, é importante vocês pegarem um caderno, uma folha, né, e escreverem, né, fazer esses cálculos fazendo o desenvolvimento etapa por etapa, né, sem omitir, tá? Porque essas contas são simples, mas daqui a pouco, se a gente omite uma etapa, a gente já, de repente, perde o fio da meada, né? Então, melhor fazer passo a passo. Vamos fazer o seguinte, vou inserir aqui uma nova linha, aqui, para ficar melhor. Então, vai ficar igual, aí eu vou escrever aqui usando o meu recurso, ó. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho que somar, né, o 7/2 mais 1 pela regra lá da integral, né? Então, aqui é 9/2. E aqui divide por 9/2. Pode deixar assim se quiser, que não é usual, né? O que é o usual? É a divisão pela fração ser escrita usando-se a operação inversa, que é a multiplicação, né? Então, vai ficar o 2/9 vezes a potência de x, que é o expoente fracionário. O expoente fracionário, né, vocês não precisam necessariamente escrever de outra forma, pode deixar assim. E pode, como eu disse já na outra vez, né, tu pode inserir esse 2 aqui no numerador e escrever também dessa forma, que é, digamos, um pouquinho mais comum da gente encontrar na hora que a gente escreve a resposta. Então, ó, vamos destacar aqui. Eu não vou conseguir, ó, às vezes o programa não me permite, ó. Então é importante ter sempre essa ideia. Bom, o que eu estou fazendo aí? Estou calculando a integral, né, daquela expressão ali, x ao cubo vezes a raiz de x. dx. Não pode esquecer do dx, né? Isso é importante, tá, pessoal? A gente tem que procurar escrever na anotação adequada, né? Então, aqui eu vou ver se eu consigo copiar aqui de cima, ver se eu ganho um tempinho. Ó, vou conseguir copiar. Então, tá ali a resposta, né, do cálculo que foi feito. Aí posso escrever a conclusão, né? Nesse exercício, o objetivo é calcular a integral, né? Então, lembre que, conforme a gente conversou, se vocês calcularem a derivada, né, do resultado, o que tem que dar? Tem que dar essa função que está aqui dentro da integral, né? Só que não vai aparecer esse resultado aqui, vai aparecer o x na 7/2, certo? Porque essa expressão ela é equivalente, né? O x na 7/2 que aparece aqui no desenvolvimento, essa expressão é equivalente, é igual a x ao cubo vezes raiz de x, certo? Então, esse tipo de exercício, às vezes, é uma questão de a gente usar, né, as propriedades da potenciação para a gente conseguir chegar em alguma fórmula ali da tabela. Vamos ver agora aqui ver se tem já a integração por substituição, ela é mais para frente, né? Vamos lá. Então, acho que agora a gente pode ir para a integração por substituição, tá? Que é a técnica que nós começamos a trabalhar na aula passada, certo? Então, a integração por substituição, ó, vou botar aqui. A integração por substituição é uma técnica que vocês vão encontrar como indicada, né, sempre que vocês tiverem essa situação aqui, ó, integral de f de x composta com g de x, né, vezes g' de x, ó, vamos escrever. Tá? É importante, na hora que vocês estiverem estudando, escreverem as principais fórmulas. Tá? Aí vocês vão começando a identificar, isso aqui é um caso particular daquela fórmula que o professor destacou lá. Tá? Ó, então, venham lá, é AF grande composta com a g de x mais a constante de integração, né? Onde? Qual é a relação, né? Ó, essa função aqui, que eu estou chamando de f grande,
ela tem essa propriedade, ó. Ela é a função que é a antiderivada da f pequeno, né? Ela tem a mesma relação que foi vista lá no início, tá? Então, é importante que em todas as vezes que vocês forem utilizar eventualmente a técnica da substituição, o mais importante para esse negócio dar certo é que vocês enxerguem a ordem em que ocorre a composição, tá? Então, vocês vejam aqui, ó, que aparece a derivada da função g como consequência da aplicação da regra da cadeia, tá? Então, vamos lá, vamos retomar esses exemplos aqui, ó. Vamos supor que tu tem de calcular a integral de... Vamos ver aqui uma que envolve a exponencial, tá? Ó. Vou botar aqui e na 5x menos 3, e vou botar um número qualquer aqui na frente, tá? Para a gente ver o caso inteiro, tá? Bom, então tá aqui. Então, digamos que você tem... Ó, esse é um exercício simples de cálculo, né? Não tem nenhuma aplicação aqui, tá? Então, como é que vocês podem resolver esse tipo de exercício? Vocês devem usar, né, a fórmula da integração por substituição. Tem que procurar enxergar isso aqui como um caso particular dessa fórmula genérica aqui, tá? Então, primeiro, o que a gente faz? O que a gente vai fazer primeiro é usar o fato de aqui tu tens o 7,5 é uma constante. Então, tu vai escrever simplesmente, primeiramente, né? A primeira coisa que deve ser feita é que o fator constante 7,5 ele é escrito fora do símbolo da integral, tá? Aí o que eu observo? Se tu tivesse e na x, aí a resposta seria e na x. Como tu não tem o e na x, tu vai identificar esta função que é chamada de g de x, lá na forma genérica, tu vai chamar essa função de variável auxiliar u, tá? Então, esta função é o expoente diferente do x que aparece ali, que é o 5x menos 3. Vocês vejam que, se fosse e na x, estaria direto a resposta na tabela, que é e na x mesmo, a integral do e na x, né? Então, o que a gente faz? A gente calcula a diferencial dessa nova variável, que é a diferencial da variável u, tá? Que é igual a 5, vezes a diferencial de x. Tá? Então, o que acontece? Tu vais reescrever a integral agora utilizando essa nova variável. Então, tu vai, digamos assim, introduzir essa nova variável, fazer os cálculos intermediários e lá no final tu vais retornar tudo para a variável original, que é x. Então, como é que tu vai fazer isso? O 7,5 está ali, né? Continua no mesmo lugar. Então, não mexe nele por enquanto. Deixa ele ali. Aí, o que tu vai fazer? Ó, a exponencial tu vai reescrever como sendo e na variável u. E o dx, o que é o dx? Ah, me esqueci. Mas aí tu volta ali, ó, tranquilo, não te estressa. Quanto é que é o dx? Vai lá e isola o dx. Ó, o dx é o du sobre 5. Né? Ah, isolou o dx, aí tu vem aqui, copia, né? Claro que eu estou fazendo aqui no processador, mas aí vocês vão fazer com a caneta, né, o caderno. Aí tu reescreveu a integral. Ó, vejam que tu não calculou a integral propriamente dita, tu só fez a aplicação da técnica da substituição no cálculo intermediário. Ela continua sendo escrita na variável u por um tempinho. Então, o que tu vai fazer? Ah, tem essa divisão por 5 aqui. O que eu faço? Eu interpreto. O 5 é uma constante, então eu posso reescrever, né, a integral. Ó, aqui eu não tenho a possibilidade, eu vou copiar tudo aqui. Então vai ficar 7 sobre 2 vezes 5. Opa. 7 sobre 2 vezes 5, né? E vou fazer passo a passo aqui, né? Quando a gente está mais
digamos, experiente, a gente vai, eventualmente, né, ganhando tempo, como a gente costuma dizer informalmente, né? Mas vamos fazer aqui passo a passo, ó. Agora eu cheguei numa integral que é a integral de tabela, ó, né? A integral de E na x dx é E na x. Então, é só trocar a letra, x pela letra u, tenho aqui, ó, E elevado na u mais uma constante de integração. Agora, eu estou calculando finalmente a integral. Então, eu vou introduzir a constante de integração. Só que, né, no final das contas, eu tenho que lembrar que a integral que eu tinha é uma integral dada na variável x. Então, eu tenho que escrever a resposta final na variável x, certo? Eu não posso escrever simplesmente E na u, né? Então, eu vou escrever lá a resposta, ó, 7 décimos vezes o E, quanto é que é o U? 5x menos 3, né? Mais a constante de integração. Então, esse processo é necessário porque esta integral, né, é um caso particular desta fórmula aqui. Tá bom? Alguma pergunta aí, pessoal? Vamos lá. Deixa eu olhar aqui. Não, o DU não virou o C. Não. Ó. DU é, ó, assim, nessa fórmula aqui, ó, vou colocar agora de modo genérico aqui, tá? U é a função g de x, tá? E o DU, em qualquer caso, o DU é a derivada da função g de x vezes dx. Isso aqui é a definição diferencial, pessoal, que a gente trabalhou ali, né, no início das aulas. A gente viu a aproximação linear local e depois a diferencial. O que é a diferencial de uma função? É a derivada da função vezes a diferencial de x. Então, aqui, ó, se eu pegar esta fórmula, ó, se eu reescrever de maneira genérica, né, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho a integral, aqui dentro, eu tenho a integral de f de u du, e ela vira, então, f de u mais c, certo? Como no final eu tenho que escrever tudo na variável x, eu reescrevo lá no final como sendo f de g de x mais a constante de integração. Então, o DU não vira a constante de integração, tá? O que acontece é que o DU, ele é composto de duas parcelas, tá? Aqui. Ah, tá. Ele é composto de duas parcelas. É a derivada da função vezes dx, certo? Então, é por isso que aparece aquele cálculo ali. Deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Tá, então, assim, ó, isso aqui por isso que o nome é substituição, né? Vão haver duas substituições. A substituição representada pela variável u e a substituição representada pela variável du. Tá? Só que lá no final eu tenho que retornar para a variável x. Ok? Quer ver? Vamos olhar se tem algum exemplo que eu possa aproveitar aqui para substituições facilmente identificáveis. Vamos ver esse exemplo 7 aqui. Integral do seno ao quadrado de x vezes cosseno de x. Integral do seno... As integrais que envolvem funções trigonométricas, pessoal, elas vão exigir de vocês, né, uma habilidade dupla. Vocês vão ter que saber
as fórmulas de integral e também as fórmulas de derivadas. Né? Isso vai ser necessário sempre que vocês encontrarem exemplos como esse aqui, ó. Vocês têm, então, uma integral que envolve uma potência da função seno, né, tá? O seno está elevado ao quadrado, está multiplicado pelo cosseno de x. Então, esta expressão aqui, ela é adaptada, ela é perfeitamente resolvida através da técnica da substituição, fazendo-se as seguintes substituições, observando como a derivada do seno é igual a cosseno. Lembra que houve uma dúvida aí na aula passada? Ó, se eu chamar o u de seno de x, a diferencial de u vai ser a derivada do seno, ó, a diferencial de u vai ser a derivada do seno, que é o cosseno de x, vezes dx. Né? Certo? Ó, lembra que a derivada, ó, vou escrever aqui do ladinho, aqui, ó, a derivada do seno é cosseno de x. Né? Então, a diferencial será o cosseno vezes x. Então, esta integral aqui, olha só, né, esse é um... Quando eu via pela primeira vez esses exemplos, eu fiquei assim bastante impressionado pela engenhosidade da solução, né? É muito interessante a gente observar, né, as relações que existem entre os diversos conceitos. Ó. Eu tenho que este fator aqui, ó, é a mesma coisa que a função u elevado ao quadrado. E este fator aqui, ó, tudo isso aqui é du. Ó. Então, eu posso substituir, né, aqui, todo aquele produto que é o cosseno de x dx, ele é, na verdade, o du disfarçado. Então, eu transformei a integral que eu tinha na variável x, ela foi transformada na variável u, né, e ela é idêntica à regra da potência. Então, eu aplico a regra da potência, que implica somar, né, uma unidade aqui no expoente e dividir por essa mesma soma. Então, vai ficar u, né, na 2 mais 1. Vamos fazer passo a passo aqui, depois a gente vai automatizando essas coisas. Né? Mas vamos fazer aqui. Estou usando a regra da potência. Então, isso aqui vai ficar u ao cubo dividido por 3. Mais uma constante. Agora eu estou usando a fórmula. Né? Então, o que eu tenho então no final? Eu devo expressar a resposta no final, né, utilizando a variável original, que é a variável x. Então, eu vou escrever essa integral como sendo o seguinte resultado. Ó. Vai ficar u ao cubo, mas quanto é que é o u? O u é seno, né? Ó, então, é seno ao cubo dx dividido por 3, mais uma constante de integração. Tá? Então, esta função que tu encontrou aqui é a função cuja derivada é igual a este produto aqui. Ó. Vamos fazer a verificação. Ó. Lembra que isso eu recomendo que vocês façam para vocês começarem a se sentir mais seguros, né, ao resolver os exercícios. Pega lá o livro, confere a resposta, né? Deu certo. Como é que tu verifica que realmente está certo? Né? Tu pega ali a derivada daquela expressão, derivada do seno ao cubo. Vamos lá, vou usar aqui a notação de derivada que a gente conhece, tá? Como é que a gente deriva uma potência? Ó, vai ficar 3 vezes... Aí tu vai ter que diminuir uma unidade, o expoente, né? Vai ficar 3 seno ao quadrado de x vezes a derivada do seno, que é o cosseno. Tudo isso dividido por 3, né? Opa. Ó. Vamos fazer o seguinte, vamos botar 1/3 aqui na frente, que vai ficar melhor a apresentação. Ó. Esse 1/3 aqui, ó, ele aparece aqui na frente, tá? E aí tu aplica a regra da potência. Olha só, tu cancela, né, o 1/3 vezes 3, sobra lá no final, né, apenas o seno ao quadrado vezes cosseno de x.
né, que eu vou até omitir aqui, ó, que é exatamente a função que tu integrou. Tá? E por que aparece esse cosseno? Por causa da regra da cadeia no cálculo da derivada. Então, vocês podem interpretar que a integração por substituição é a aplicação da regra da cadeia, só que no sentido inverso. Tá? Alguma pergunta aqui, pessoal? Ô, professor, então ali o DU, ele cortou o cosseno com cosseno? Por isso que ficou só Não, um? não é que cortou, é uma substituição, ó. Ó, que é uma coisa, tu simplesmente pega e identifica este fator aqui, que tem dois fatores na multiplicação, né? Cosseno de x vezes dx, ele é substituído por du. É uma igualdade. Isso é importante porque não é que houve uma simplificação, tá? Daí veio o nome, né? Substituição de variável. Quando é que eu faço aquela operação ali de divisão? Quando a divisão é por uma constante. Neste exemplo aqui, ó, eu posso fazer a divisão porque isso aqui é uma constante. Tá? Aí dividir por 5 não tem problema. Certo? É claro que se tu fizer algebricamente é a mesma coisa, mas conceitualmente não é. Olha, eu acho que sim. Deixa eu só ver aqui. Tá sendo. Alguém perguntou se está sendo gravado. Tá sendo gravado. Aí depois eu disponibilizo lá para vocês. Entendeu? Inclusive aqui, ó, em relação à tua pergunta, eu posso dizer, alguns autores até recomendam fazer o seguinte, quer ver, ó? Mas é uma questão só de desenvolvimento, tá? Quer ver, ó? Voltando ao exemplo anterior. Como o DU é 5 vezes x, o que alguns autores fazem, tá? Olha só aqui a jogada. Para te ver como tudo tem a ver com o que eu falei, né? Que tu tem diferentes formas de... como é que tu descobre o U e o DU? Bom, aí só casos é que vão te dar esta percepção, tá? Porque qual é a fórmula genérica? Vamos olhar aqui. Quando é que essa integração, essa técnica de integração é recomendada? Quando tu tiver função composta. Então, tu tem que primeiro identificar qual é a composição que tu está trabalhando, se é que tem composição. Se tem função composta, a função U é a função que é calculada primeiro. Tá? Essa é a lógica aqui que está sendo indicada nessa substituição. Então, cada caso, tu vai ter que analisar. Olha, isso aqui é uma integração que a substituição se aplica. Senão, tu não tem como saber de antemão. Sim, é verdade, Arthur, que isso aqui, se tu fizer a simplificação, né, mas o que eu estou dizendo é que ao fim e ao cabo, funciona isso que tu pensou, tá? Não tem problema nenhum. Só que a gente tem que ter um certo cuidado pelo seguinte: se eu fizer a divisão, né, de dx, tá, e depois inserir lá e fazer a simplificação, vai sobrar o DU. Perfeito? Não tem nenhum erro, digamos assim, tecnicamente falando, nessa forma de implementar os cálculos. Só que é uma questão conceitual, não é necessário fazer isso, entendeu? Por quê? Porque isso aqui é uma identidade, ó. Esta parcela é igual a DU. Então eu simplesmente substituo, né, porque voltando lá, né, a definição de diferencial, a diferencial de uma função é a derivada desta função vezes a diferencial de x. Então este fator aqui, ó, que é o cosseno de x dx, é igual a diferencial de u. Então, eu posso simplesmente substituir por u. Então, é nesse sentido que eu estou chamando a atenção que, conceitualmente, esse desenvolvimento, ele é mais fluido, ele é mais limpo, tá? Tecnicamente mais simples. Tu faz a substituição da variável u e a substituição da variável u, né? Então, ele é mais
tranquilo, né? Tem menos chance de tu errar. Porque tem alguns problemas que, observa, quer ver, deixa eu ver, eu vou mostrar aqui alguns casos. Deixa eu ver se eu consigo pensar num exemplo, não quero criar um exemplo que depois possa dar problema. Deixa eu pensar aqui. Vamos pegar aqui. E elevado a x ao quadrado. Tá? Vamos supor que eu tenha aqui, ó, o fator, sei lá, 10, botar x aqui, x dx, tá? Vamos supor. Esse aqui é o exemplo 3. Exemplo 3. Muito bem. Então, como é que eu vou resolver, né, este exemplo? Então, cuida, pessoal. As técnicas, elas não podem ser vistas como soluções para todos os casos. Tem casos que eles resolvem, casos que não resolvem. Uma técnica resolve um caso, aí uma outra resolve o outro, né? A gente vai tentando, realmente por tentativa e erro, tá? Então, eu tenho uma função composta aqui, ó. E na x ao quadrado é uma função composta. Então, a escolha natural para a variável auxiliar u é a função x ao quadrado. Tá? Esta função é a escolha natural. Bom, qual é a derivada da função x ao quadrado? É 2x. Então, como é que eu vou desenvolver? Ó, eu vou copiar aqui a integral. Então, desculpa, eu escrevi o du aqui antes. Então, o du é igual a 2x dx. Certo? Então, vejam. Eu tenho duas possibilidades, né, que eu vou fazer aqui como muitos autores apresentam. Ó. Como é que eles apresentam esta solução aqui, tá? Vocês vão ver, se vocês consultarem livros diferentes, vocês vão ver o desenvolvimento eventualmente diferente, mas o resultado final vai ser o mesmo. Tá? Então, o que alguns autores fazem? Opa. Bom, observando aqui a diferencial, ó, o que falta para que este fator aqui, ó, eu vou destacar em vermelho. Aqui, opa, ver se eu consigo destacar aqui. Ó, esse que está em vermelho, o que falta para ele ficar exatamente igual ao du? Falta o 2, ali na frente. Então, o que eu posso fazer, pessoal? Olha só a jogada. Eu vou copiar aqui o exponencial. Vou copiar aqui, botar o expoente, né? Olha só, eu vou inserir o 2 ali, né? Que daí esse du fica 2x dx, e para compensar esse 2 que eu coloquei aqui, eu vou botar 1 dividido por 2 aqui na frente. Essa é uma forma de fazer. Por quê? Porque ao multiplicar por 2 e dividir por 2, né, eu não estou modificando a integral. Tá? Eu já vou mostrar outra forma. Tá? Então, veja. Olha só. O que acontece? Esse 1/2 está aqui na frente. Tá? Aí eu tenho o símbolo da integral ainda. Vou escrever aqui. Tá? E o que eu tenho aqui? E elevado na x2, ele vira e elevado na u. E aquele fator ali, 2x dx, ele é o du. Tá? Ó, o du, que é essa expressão aqui, né? Ele está aqui, ó. Ó. Tá aqui, opa. Vou destacar aqui em amarelinho aqui, ó. Então, esta multiplicação e divisão por 2 me permite substituir o produto 2x dx por du e vai aparecer aquele fator 1/2 lá como uma compensação, tá? E aí tu aplica finalmente, ó, qual é a integral de e na u? E na u. Aí eu vou colocar lá a variável auxiliar e na u na resposta intermediária. E aí, então, lá no final, eu vou voltar à minha variável original. Ó.
consegui. Ó, tá. Era de cima. Ó. Ficar, então, resposta é meio, opa, um meio vezes a exponencial elevado na u, que é a mesma coisa que e elevado na x ao quadrado. X ao quadrado, mais a constante integração. Então, vocês vejam que, se vocês fizerem a operação mental aqui de verificação, ó, a derivada, qual é a derivada deste resultado? É 1 meio vezes e na x2, vezes a derivada que é 2x. O 2 vai se cancelar e vai sobrar e na x ao quadrado x, como sendo a derivada. Tá? Então, é uma forma de fazer. Outra forma. Essa aqui foi perguntada aqui, né, no chat. Ó. Tu pode isolar o du, aliás, o x dx, né? Ó, pode fazer assim, ó. Tu escreve x dx como sendo du sobre 2, tá? E aí tu pega e vai conseguir, evidentemente, atingir o mesmo resultado, só que por outro caminho. Eu não sei porque que o Word faz essa coisa aqui. Ó, vai ficar, então, a integral de... Ó, aqui eu tenho e na u, né? E aqui tu vai escrever o du sobre 2. Tá? O que vai acontecer? Este 1 meio vai virar aquela constante que apareceu lá, e aí tu fica a integral de e na u du. Então, no final das contas, evidentemente que não poderia ser diferente, né? O resultado vai ser o mesmo. Só é uma outra forma de desenvolver o cálculo. Tá? Mas a divisão por 1 meio vai aparecer inevitavelmente. Tá? Então, a conclusão vai ser a mesma. Tá? Então, eu não vou dizer para vocês que está errado fazer daquela forma, fazendo a divisão. Não, não é que está errado. Só que é mais limpa a substituição pela identidade, tá? É isso que eu quero dizer. Eu vou fazer uma comparação. Vou fazer uma comparação aqui. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Como é que vocês calculam a seguinte equação aqui? Vou fazer uma pergunta aqui, vocês... Pense, como é que se resolve esta equação aqui? Tá? Então, o que pode ser feito? Para mostrar a diferença só digamos, um raciocínio mais rápido, tá? Pode aplicar a fórmula de Bhaskara, né? É uma equação de segundo grau. É uma equação de segundo grau e aí tu consegue achar... Sim, exatamente. Tu pode fazer uso de soma e produto, tá? Só que se vocês compararem, né, a soma e produto é muito mais, em geral, é mais rápido do que a fórmula de Bhaskara. E até neste caso aqui, ó, eu faria o seguinte, eu acho mais rápido ainda, é usar a fatoração. Ó, esta equação, ela é a mesma coisa que isso, ó. Certo? Então, o que acontece? Quando a multiplicação de dois números é igual a zero, é porque um dos dois, pelo menos, é igual a zero. Então, uma das raízes é zero e a outra raiz é 9. Certo? Mas aí, tu diz, mas eu usei a fórmula de Bhaskara e achei 0 e 9. Não, tá tudo ok, tá certo? Tá? O que eu estou dizendo é que, por certos caminhos, né, o raciocínio está correto como qualquer outro, só que ele é considerado um raciocínio mais simples e mais fluido, mais limpo, tá? Então é só isso, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem fazer uso das simplificações, não tem problema. Só que, tecnicamente, vai dar mais trabalho, e tudo que dá mais trabalho, que exige mais operações, geralmente tem mais chance de
tem alguma conta errada no meio do caminho, tá? É nesse sentido, tá? Mas é nesse sentido que eu chamo a atenção. E por último, só para a gente encerrar aqui, ó, né? Um exemplo que não consegue ser resolvido. Essa técnica é esse aqui, ó. Já vou adiantar aqui, tá? Porque senão pode passar a impressão que a técnica da substituição resolveria todos os casos, e não é o que acontece com uma importante função que na nossa vida, especialmente nesse período da pandemia, é uma função importantíssima, que é a função de distribuição normal de Gauss, tá? Essa função é muito importante no cálculo de probabilidade e ela é dada por uma integral que envolve esta expressão aí, ó. Essa função, ela é a base da teoria da probabilidade. Ela envolve uma função muito importante, conhecida como função de distribuição normal de Gauss, que envolve o cálculo dessa integral. E ela não consegue ser resolvida por fórmulas de integração imediata. Não existe nenhuma técnica, dentre as mais simples, que consegue expressar essa função como uma integral imediata. Tá? Então, né, todas as técnicas têm suas limitações e é o que acontece aqui também com estes casos. Tá? Mas é isso, pessoal. Então, eu vou ficar por aqui, ó. Aí a gente retoma, né, na terça-feira, e vocês vão ver que, especialmente no caso da técnica de substituição, a escolha da função no início, é tentativa e erro. Tá? Escolhe uma função, calcula a diferencial. Tu observa que está ali a diferencial, ou precisa multiplicar ou dividir por algum número, tu faz isso. Não deu certo, tenta outra. Tá? É assim que funciona. No início é assim, depois com o tempo aí tu vai aprendendo ali algumas eliminações já prévias, aí tu consegue acertar a escolha mais rapidamente, observando sempre que é no termo que contém a composição, né? É sempre aquele termo que contém a função auxiliar U, tá? E a função que na composição é calculada primeiro. Essa é a lógica que define a escolha da função auxiliar U. Bom? Então aí eu pretendo concluir as avaliações nos próximos dias e até terça-feira, um bom descanso na segunda. Vamos falando aí. Tchau, tchau.